Se você quiser ajudar na obra de Deus, deixe o seu joinha. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal. Deixe o seu comentário. Assim, mar de bênçãos serão derramadas em sua vida. Amém? Muito bem, meus queridos. Estamos aqui mais uma vez reunidos para falarmos das maravilhas da Bíblia Sagrada. Vamos falar alguns minutos sobre milagres. Mas primeiro eu quero ler na Bíblia esse texto. Se milagres foi inventado por homem, foi ideia de Deus. Em 1 Coríntios 12, 28 diz: E uns Deus pôs na igreja primeiramente apóstolos, e em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois operadores de milagres. Tá aí. Então, quem que colocou dentro da igreja os operadores de milagres? Quem colocou dentro da igreja? Quem criou a igreja? Foi Deus. E quem colocou esses operadores de milagres dentro da igreja? Foi Deus. Né? A verdade é, meus queridos ouvintes, é que Deus faz milagres hoje como antigamente. Disso ninguém tem dúvida. A Bíblia registra desde a criação do mundo milagres. A Bíblia registra desde a criação do homem milagres, até a ocasião daquele famoso almoço de multiplicações de pães. Estão lembrados? Estão lembrados, né? Jesus multiplicou pães para multidões e multidões. Todos comeram, ficaram saciados, ainda sobrou uma quantia maravilhosa de pães e peixes. A indagação hoje, meus irmãos, que mais acontece conosco é o seguinte: Deus ainda, pastor, faz milagres quando nós oramos? Sim, Deus faz milagres, sim. Só que diminuiu os oradores para milagres. Uma ocasião, eu estava fazendo campanha lá em Rondônia. Um pastor, um dos meus líderes, me disse: Olha, pastor Wilson, é o seguinte, nós não precisamos orar mais pelos doentes não, pelos paralíticos, pelos aleijados. Sabe por quê? Porque a medicina adiantou tanto, avançou tanta medicina que tem pernas ortopédicas, tem pernas mecânicas, tem mãos mecânicas, tem tudo já. Então não precisa mais orar pelos enfermos. Eu falei para ele: mas pastor, quem foi que colocou dentro da igreja os oradores pelos milagres, pelas curas de enfermidades? Eu falei: olha, no mesmo texto lá de Coríntios 12 diz que Deus colocou dentro da igreja uns com dom de curas, melhor dizendo, e outros com dons de milagres. Então, qual é a diferença do dom de cura para milagres? Aí é que está. Então, se Deus colocou essas classes de oradores dentro da igreja, se Deus colocou, porque é necessário. Quem somos nós para ensinar Deus, pastor? Então é assim, meus queridos irmãos, as pessoas mais modernas, só se ele estiver enfermo. Se ele estiver doente, a doença está comendo a vida dele, aí ele corre atrás. Mas ao contrário, nem na igreja vai ouvir uma palavra de fé, de ânimo, não, nem vai, está tudo bem, entendeu? E afinal, hoje o mundo está realmente alfinetado por tantas distrações da nossa mente que eu vou te contar. A pessoa pega o celular ali, de repente fica em pé, não senta, não anda, mas fica parado ali tempão, vendo ali no celular lá, um programa que ele gosta, ou aquela bobeira lá, o TikTok, aquelas coisinhas lá, e fica assim.
Mas a indagação que não quer calar é se Deus ainda opera milagres como operava no tempo bíblico, né? Então, observe bem, milagre é mais do que aquilo, meus irmãos, muito mais do que aquilo que se entende. Aí é que está a sua maravilha. Pois, se esta fosse a sua definição, então a eletricidade seria um dos maiores milagres do universo, né? Já pensou a eletricidade? Se aperta aqui o interruptor, acende a luz lá, você não quer mais a luz, aperta o interruptor desligando, apaga a luz. É milagres, né? E o milagre, além disso, é mais do que violação das leis que governam o universo. Por exemplo, quando Jesus alimentou aquela multidão lá, mais de 15 mil pessoas, com 5 pães e 2 peixinhos só. Quer dizer, Jesus violou, mas violou mesmo as leis governamentais do universo. Não, violou. Não tem lógica. 5 pães e 2 peixinhos alimentar aí 15 mil pessoas. Então isso é chamado de milagres. E é isso que nós vivemos. Cada dia que nós temos na nossa vida é um milagre. Cada noite que dormimos é um milagre. Quando acordamos é outro milagre, uma coisa fantástica. E não dá para decifrar, né? Sendo o que antes era considerado milagroso, veja bem, inserido nas explicações matemáticas e científicas, tá? Você veja bem, hoje as pessoas andam por aí, tem tanta fisioterapia tão maravilhosa, meus irmãos, que camarada que está na cadeira de roda, dali poucos dias ele está andando, né? Só que a definição mesmo da cura é o milagre quando Jesus opera, que o paralítico anda normal, sem problema nenhum. Mesmo se ele não voltar mais lá na igreja ou aonde ele recebeu essa oração tão forte, ele vai continuar caminhando. E a fisioterapia, se você parar, a enfermidade volta. Certo? Milagre, portanto, é uma invasão divina. Coisa linda, né? Aquele acontecimento irracional que foge a toda explicação ou a todo entendimento humano. É um resumo à presença de Deus ali conosco. O milagre acontece porque Deus chegou junto. Jesus chegou junto. Você lembra que os cegos, os paralíticos, os mudos, os surdos, né? Ia falar com Jesus, Jesus voltava ali e dava atenção. Não, eu quero, pode, fica curado agora. O leproso, quero, seja limpo agora. Então hoje também, através das orações, os enfermos são curados porque Jesus está dizendo, eu quero, seja curado agora. Coisa linda. O Filho de Deus nasceu da Virgem Maria. O que é isso? Desculpa, gente. Pelo milagre da Imaculada Conceição. Sua vida pura no meio de pecadores foi um milagre também. No meio de tantos pecadores, dia e noite, e Jesus manteve a vida pura dele ali. Hoje tem pessoas que estão na igreja lá com aquela alegria, aí começa a trabalhar em um ambiente um tanto deslocado, de repente aquela pessoa já esqueceu da sua igreja, porque estava no meio de pessoas muito perversas. Bom, aí por que Jesus não se desviou? E muitos continuam até hoje com sua fé firme, porque creem em milagre e acreditam que Jesus está com ele, que é um milagre, né? Olha, Jesus acalmou também aqui, vamos ver esse texto aqui da Bíblia. Ele acalmou ventos, acalmou mares, sossegou tempestade e andou sobre as águas. Isso é o quê? Milagres. Ele abriu túmulos, mandou o defuntão lá se levantar, andar. Inclusive um amigo dele lá, um tal de Lázaro, um senhor por nome de Lázaro, depois de 4 dias de morto, Jesus chegou
na sepultura e mandou ele sair para fora, e o defuntão lá saiu, gente, olha, depois de 4 dias de morto. Pelo amor de Deus, é milagres para valer. Olha, irmãos, a verdade é essa, quando nós atentamos para os milagres de Jesus, eles vêm ao nosso encontro. Jesus venceu o diabo, venceu a morte. Tudo isso é muito mais. É muito mais do que a nossa própria vida. Vencer a morte. E nos dá a vida eterna também, é outro milagre. Mas porque Deus era no coração de Jesus. Lucas 10:38. Então nós temos que manter uma fé verdadeira e genuína em Cristo, irmãos. Não precisa Jesus ressuscitar mortos em nosso meio, eu creio que não. Mas que nos dê autoridade contínua para vencer demônios através de orações. Orar pelos enfermos e muitos serem curados, serem abençoados por Deus. Isso aí vai aliviar um pouco o sofrimento do povo. Salvar muitas vidas. Veja bem quantos lares destroçados por causa da droga. É crack, é heroína, é não sei o que, é não sei o que, é não sei o que. Você chega, aconselha, orienta, ora, jejuma pela pessoa, de repente aquela pessoa está bem encaminhada. Isso é um milagre maravilhoso. E a gratidão que a família vai ter por você. Não é verdade? Coisa fora de comum, porque quem tem um drogado dentro de casa, ele quebrando tudo, você tem que estar escondendo os bens de valores dele, porque senão ele pega, leva e vende por 10% do valor, só para comprar drogas, né? Coisa horrível. Em verdade, vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Tá vendo? Então vamos crer em Jesus, vamos continuar orando, buscando a face de Jesus, para que os milagres venham acontecer em nossas vidas e na vida do povo. O aspecto milagroso faz parte integrante do relacionamento de Deus para com o homem. Quem nasce de novo pela fé, viu? Em Jesus é fruto de um grande milagre. O que é nascer de novo? A pessoa está lá drogado, assassino. De repente você prega o evangelho para ele, orienta ele, ensina ele, abençoa ele todos os dias. De repente aquele cidadão passa a ter uma nova vida. Então essa nova vida que ele vai desfrutar através dos ensinos da Bíblia Sagrada, nós os evangélicos, Jesus também disse que é nascer de novo, certo? Lindo, né? É nascer de novo, é uma mudança radical do comportamento condicionado de quem se converte a Jesus, irmãos. É para quem todas as coisas são novas. Aí diz que nasceu de novo. Para tal fato, não há mesmo explicação lógica. Então, nós os evangélicos, que a Bíblia diz que é um milagre. Os milagres da cura, veja isso, comprovados em muitos lugares e por muitas comunidades cristãs, testemunha a continuação desta operação sobrenatural, meus irmãos, entre os povos deste mundo. Bom, quanto a isso aí, eu posso testemunhar com autoridade que no meu ministério tem acontecido cegos enxergar, tá? Inclusive lá no Maranhão, eu fazendo a campanha de libertações e milagres, uma senhora apelidada de Vó Rosa, porque ela era bem velhinha e o nome dela era Dona Rosa. Aí o pessoal, a velhinha, sim, aquela vovó, a Vó Rosa. Aí ficou Vó Rosa. Ela com 82 anos foi na campanha, alguém na frente, e ela com a mão no ombro da pessoa, e chegou e perguntou para mim se Jesus ali dava cura. Eu falei, dá, Jesus dá cura sim. Senhora, senta aí, nós vamos orar pela senhora daqui a pouco. Se a senhora não for curada hoje, a senhora volte amanhã, volta depois, mas que a senhora será curada aqui, será. Irmãos, foi uma oração. Uma irmã impôs as mãos sobre ela e a vista dela voltou normal
E eu fazia questão de ir na casa dela só para ver ela colocando linha no fundo de agulha e costurando. Isso é milagres. Isso é milagres. E aconteceu no meu ministério e eu creio em milagres, tá? Paralítico andar não foi 1, nem 2, nem 3, não. Uma garotinha lá de 4 a 5 anos não tinha ossos nas pernas. A mulher foi lá perguntando se Jesus dava cura. Foi, Jesus dá cura sim. Com 12 dias de orações, ela colocou a menina na porta da igreja e ela chegou até o púlpito onde eu estava, caminhando. Então, o Evangelho de Jesus é riquíssimo de vitórias, de triunfo. Mas os pregadores hoje estão cada vez menos orando pelos doentes, pelos enfermos, expulsando demônios, como uma outra campanha que eu estava fazendo lá em Rondônia. Uma senhora ia ao médico direto, que o médico não achava enfermidade nenhuma no estômago e ela vomitava, aquela coisa angustiante, aquele sofrimento tremendo. Ficava semanas e semanas na cama porque não podia nem sentar, com uma dor violenta no estômago. Voltavam ao médico e não achavam nada. Quando nós iniciamos o trabalho de curas e milagres naquela vila, o esposo dela levou ela até lá na igreja. Sabe o que aconteceu? Quando iniciamos a oração, ela começou a jogar tudo que estava no estômago para fora. Vomitou bolas de cabelo, pedaços de fumo, vomitou patuá feitos com linhas pretas, linhas vermelhas, linhas roxas, tudo costurado aquilo ali. Vomitou tudo ali no chão, na hora, meus irmãos. E eu te pergunto, por quê? Por que na medicina eles não enviam nada dentro daquela pobre senhora? Ficou na igreja, ficou uma bela senhora e graças a Deus, porque ela foi em um trabalho de libertações que cria e que crê em milagres, tá bom? Então, milagres não é vontade de homens, não. Olha só, a uns Deus colocou na igreja, primeiramente colocou os apóstolos. Vocês estão lembrados, né, dos 12 apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres, quer dizer, professores. Depois, operadores de milagres. 1 Coríntios 12, 28. Eu creio nisso. E enquanto eu viver, vou continuar orando para Deus continuar operando milagres. Amém? Então agora você coloque a sua fé na palavra de Deus, na palavra da oração que nós iremos fazer agora. O Deus de milagres está conosco. O Deus de milagres vai continuar trabalhando em nossas vidas. Amém? Feche os teus olhos e oremos. Eterno Deus, foi o Senhor que colocou o dom de milagres na igreja. E em seguida o Senhor diz: ide, curai os enfermos, limpai os leprosos, expulsai os demônios, ressuscitai mortos. De graça vocês receberam, de graça vocês também terão que dar. Então, meu Pai, este Senhor que está nos ouvindo agora e acompanhando essa oração, seja qual for a enfermidade atormentadora na sua vida, estamos repreendendo agora no nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Enfermidade, você está me ouvindo, você me ouve e você obedece a palavra de Deus. Saia agora desse corpo, saia agora deste corpo, saia agora desta vida, em nome de Jesus Cristo, e não volte nunca mais. Amém. Amém. Se você quiser ajudar na obra de Deus, deixe o seu joinha. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal. Deixe o seu comentário. Assim, mar de bênçãos serão derramadas em sua vida. Amém?